o que acontece quando nós oramos? O que acontece quando a gente ora? E o texto que eu gostaria de trazer de início é João capítulo 14, verso 14, a versão revista e atualizada diz assim: palavras de Jesus: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu... Pergunta para o irmão, você acredita nisso? Nós aplicamos esse texto, a verdade desse texto, em algumas áreas da nossa vida. E estas áreas que nós cremos que Deus pode operar, elas se mantêm em uma constante oração, Mas aquelas áreas que nós acabamos deixando de orar, deixando de pedir a Deus, revelam uma crença, eu chamaria de diminuída, revelam uma ausência de constância da oração, porque nessa área da vida a gente não acredita muito que Deus possa fazer alguma coisa. E para sustentar isso, nós ficamos conjecturando circunstâncias do tipo: olha, eu estou orando para Deus mudar meu marido, mas eu sei que Deus não vai mudar ele se ele não quiser ser mudado. Faraó não queria deixar o povo ir, contanto Deus fez com que o povo fosse. A gente pensa: olha, eu estou orando para que Deus mude o meu filho, mas eu sei que eu vou ficar orando para Deus mudar meu filho, mas eu estou orando e quanto mais eu oro eu percebo que ele piora, então eu perdi a motivação de orar. Mas quem foi que disse que a fé, ela está ligada ao que vemos? É o que cremos que define a nossa fé. Muitas pessoas deixam de orar porque elas acreditam que existem áreas da vida que Deus não vai mudar mais. Muitas pessoas deixam de clamar porque elas não acreditam mais que Deus possa fazer alguma coisa depois de tantos anos. E as áreas que nós não mantemos uma constância em oração são as áreas em que provavelmente nós iremos fracassar. Hoje vamos falar sobre oração. E quando nós falamos sobre oração, citamos aqui Jesus, porque se tinha alguém que podia falar a respeito de oração, era Jesus, porque Jesus tinha a oração como uma experiência cotidiana. Jesus fez com que a oração fizesse parte integrante do seu ministério. Ele estava atendendo de 7 a 14 mil pessoas. De repente ele olhava com os discípulos e dizia: vamos nos afastar ali um pouco para a gente orar. Depois de um dia cansativo, ele orando pelas pessoas, curando as pessoas, pregando para as pessoas, ao invés de ele ir dormir, ele subia para o monte, e lá no monte ele permanecia em oração. O resultado disso era que Jesus, como já dissemos, ele gastava muito mais tempo orando do que com os problemas. Isso inverte a nossa realidade, que estamos gastando mais tempo com os problemas do que com oração. Jesus podia falar de oração porque a oração era a sua experiência pessoal enquanto caminhou nesse mundo como um ser humano. Ele não apenas orou, mas ele ensinava as pessoas que a melhor maneira de você aprender a orar é orando, é tornando a oração uma prática, tornando a oração algo vivo e constante na sua vida. Jesus sabia mais do que qualquer outra pessoa o que acontece quando nós oramos. Eu gostaria de pegar essa ideia hoje para trabalhar esse tema rapidamente com você, porque nós precisamos saber o que acontece quando a gente ora. E eu sei que eu poderia falar aqui dezenas e dezenas de tópicos acerca desse assunto, e falaríamos muito e muito, e o assunto realmente ele é intenso, mas eu vou me ater a 3 pontos importantes para a gente poder meditar esta noite acerca do que acontece quando a gente ora.